Gente, estou trazendo aqui para vocês um exercício, né, para a gente poder fazer o processo de normalização nesse diagrama aqui. Então, sobre o que é esse vídeo, né? É basicamente o enunciado de um exercício que eu vou estar explicando para vocês estarem fazendo. E eu quero que vocês façam esse exercício sozinho, treinem aí, de acordo com essas instruções, e depois eu vou lançar uma resolução desse exercício, que aí vocês vão poder fazer uma comparação do que vocês fizeram para a resolução que vai ser disponibilizada. Então vamos lá, ó. Aqui é um diagrama para uma confederação de futebol, como se fosse a CBF ou a FIFA. E vamos pegar o caso da CBF, né? Futebol é interessante, que é algo que a maioria das pessoas conhece, né? E é mais fácil de implementar por causa disso. Então aqui a CBF tem os seus campeonatos de futebol. A CBF organiza o Campeonato Brasileiro, eu acho que organiza a Copa do Brasil também. Então tem vários campeonatos de futebol aqui, né, que a CBF administra. E ela quer um diagrama para modelar o seu sistema, né? Como é que funciona esses campeonatos, esses times. E é isso que a gente vem propor aqui. Um diagrama de entidade de relacionamento para gerenciar os campeonatos de uma confederação de futebol, que nosso exemplo aqui é a CBF. Então vamos pensar sempre na CBF. Beleza? Uma outra coisa aqui, que nos vídeos anteriores eu vim colocando um padrão de nomenclatura. ID underline com alguma coisa. E aqui, olha, propositalmente eu mudei esse padrão, porque é normal, dependendo de onde vocês forem trabalhar no futuro, de ter nomenclaturas diferentes para nomes de atributos em conjunto de entidade, nomes de entidade. Então eu gosto de fazer padrões diferentes também, mesmo para vocês acostumarem com isso. E aqui, se vocês forem parar para perceber, as nossas chaves primárias, né, não tem ID alguma coisa, tem código alguma coisa, não tem underline, né? Por exemplo, aqui, ó, um código jogador, né? Code. E aqui, ó, a primeira letra da nova palavra, né, vem em maiúsculo. Então, esse padrão aqui que a gente está usando em todo o diagrama. E aí vamos explicar que esse diagrama, né, ele não está normalizado. Esse exercício, né, é para fazer a normalização desse diagrama. Então o que é o exercício? Eu pego esse diagrama, que eu sei que não está normalizado, e eu vou fazer o processo de normalização. Feito o processo de normalização ter acabado, o que vocês devem fazer depois? O modelo lógico desse diagrama já normalizado. Então, o exercício é arrumar esse diagrama fazendo normalização e depois criar o modelo lógico desse diagrama já normalizado. Beleza? E aí, ó, explicando cada conjunto de entidade desse para vocês, vamos começar aqui pelos mais básicos, né? Então, aqui, ó, a gente tem pessoas, né? Pessoas são pessoas que têm que ser cadastradas no sistema. Essas pessoas podem ser de dois tipos: funcionários ou árbitros. Funcionários, mas funcionários de quem? Da confederação? Não. Funcionários dos times de futebol, ó, que vai estar nesses campeonatos. Então aqui a gente tem uma ideia de especialização, olha. Funcionário é uma especialização de pessoas, né? Árbitro é uma especialização de pessoas. Então a pessoa tem a chave primária dela aqui. Ah, tá código dados. Eu vou botar aqui, ó, código pessoas. Opa, deixa eu arrumar isso aqui. Código. Espera aí. Código pessoas. Isso. Então tem código pessoas, nome, data de nascimento, CPF, e-mail, telefones.
especialização funcionários, né? É um código funcionário, que é uma especialização aqui de pessoas, né? Então aqui é chave primária e estrangeiro ao mesmo tempo. Aí eu tenho cargo, salário e o código do time. Que código do time? É o código do time a quem esse funcionário pertence, ó. Aqui a gente tem um time pode ter 0 ou vários funcionários, um funcionário pertence a um time. Então é uma chave estrangeira daqui. E reparem que aqui, olha, eu não estou usando PK, FK no nome do atributo. Isso é normal também acontecer. Você tem que saber. Ah, esse código time aqui, ó, eu sei que era uma chave estrangeira daqui, porque se aqui eu tenho uma ligação, né, uma relação, quem que é a chave estrangeira aqui, ó? É o código time. Então você tem que ter uma certa expertise já para sacar que isso aqui é uma chave estrangeira. Aqui eu tenho ideia, aqui eu tenho uma especialização, ó. Isso aqui é claramente, ó, funcionário, pessoa, né? Isso é claramente uma especialização. Então eu sei que esse código funcionário aqui, ele é o código pessoa que está aqui, ó. Código pessoa no singular, né? Atributo é no singular. Código funcionário. Isso. Então eu sei que esse código funcionário é uma especialização de código pessoa que está aqui, ó. Então repara que precisa de mais atenção aqui, mais engajamento aqui nessa atenção para vocês detectarem o que é chave estrangeira de quê. E isso é normal, tá? Isso aqui acontece bastante em modelos de entidade de relacionamento que vocês vão ver por aí. E o código árbitro aqui, ó, é especialização, né? Então vem do código pessoa aqui. E do árbitro, né, dessa especialização, o que é que eu quero mais, né? Eu quero a nacionalidade dele, que esse árbitro aqui é argentino, esse árbitro aqui é brasileiro, né? E eu quero a formação dele. Esse árbitro tem formação em quê, né? Formação em educação física, formação de outra coisa, né? Vamos pegar aqui, ele é um fisioterapeuta, ou ele tem formação só técnica mesmo, de técnico de futebol, né? Então, qual é a formação dele? Porque tem formações específicas para árbitros, né? Tem cursos específicos para árbitros. Então, eu vou até botar aqui, ó, né? Cursos. Os cursos que esse árbitro fez. E a formação dele é que os cursos seriam cursos de especialização, né? E aqui a formação dele é a formação acadêmica mesmo, né? Se ele é formado em educação física, alguma outra coisa, ou se ele não é formado, né? Ele só tem o ensino médio, por exemplo. Então a formação dele vai até o ensino médio. Beleza. Lembrando, né? Esse diagrama ele está cheio de erro de propósito, né? Que a normalização vai detectar esses erros e vai resolver. Então ele não está aqui com erros de cardinalidade, por exemplo. Todos os erros que tem aqui são erros de normalização, que a normalização resolve, beleza? E pessoa, né, tem os endereços dela, né, que é o contato. Então a pessoa pode ou não ter um endereço. Aqui é só o endereço de contato, né, para saber onde essa pessoa mora. Então, né, é um endereço único ou nenhum, porque não pode ter um para um, né? E aqui eu posso tirar isso aqui também. Código de endereço, que vai ser na verdade o código pessoa aqui. Deixa eu ajeitar, porque isso aqui eu peguei de outro que eu fui mudar, gente. Eu peguei um modelo que eu fui fazer umas alterações e eu tenho que, agora que eu explicando para vocês que eu estou vendo aqui a necessidade de mudar algumas coisinhas. Mas é esse formato final aqui que vocês vão ter que mexer, tá? Então tem código pessoa, né, que aqui pode ser chave primária, chave estrangeira, igual o outro que eu já expliquei para vocês, que com uma pessoa só tem um endereço, então posso aproveitar a chave primária daqui para ser chave estrangeira ao mesmo tempo.
Aí rua, cidade, estado, país. Não botei mais coisas de interesse, acho só isso mesmo. Botar um número, né? Número interessante. Número da casa lá, onde a pessoa mora. Isso. Aí voltamos para cá, né? Eu já expliquei pessoas, funcionários, jogadores. Eu vou até ticar, nos jogadores não, eu vou até ticar aqui, marcar aqui só para eu não repetir algo. E eu tenho aqui, ó, jogadores, né? Que ele é uma especialização de funcionários. Então aqui eu tenho uma especialização da especialização. Normal isso acontecer também. E aqui, gente, olha só, tem um código jogador, que ele especializa daqui, né, de código funcionário. Aqui as posições que ele joga, esse aqui ele é um zagueiro e ele é lateral direito. Esse aqui é meio e é atacante também. Então, porque um jogador pode atuar em várias posições diferentes. Então tem as posições que ele joga e o número da camisa dele, do time. E eu tenho aqui, ó, fizemos jogador aqui, nós temos aqui também os times, né? Então, um time possui 0 ou vários funcionários, esses funcionários podem ser jogador ou não. O código do time está aqui, que é a chave estrangeira, que está herdando daqui. Um time tem o código do time, o nome do clube, nome do time, né? A data de criação, o estado. O que é esse estado aqui? É o estado de onde esse time representa, né? Por exemplo, o Palmeiras é de São Paulo, o Vasco é do Rio de Janeiro. Então, os estados de onde esse time representa. Vimos times aqui também. Beleza. E aqui, gente, a gente tem um conjunto de entidade associativa. Um jogo pode ter vários times. No caso, vários é 2, né? E um time pode fazer vários jogos. 0 ou vários jogos. Então aqui eu tenho um N para N. Então, por ter um N para N, eu tive que criar aqui um conjunto de entidade associativa que é os jogos times. Primeiro vamos ver jogos, depois a gente vai entender esses jogos times aqui, ó. Um jogo eu tenho o código do jogo, a data do jogo, a hora do jogo, a quantidade de ingressos vendidos desse jogo, o lucro arrecadado desse jogo, o estádio da onde esse jogo foi feito, né? A capacidade desse estádio, a cidade desse estádio e o estado desse estádio. Então aqui são os dados, né, do jogo. Fazer uma pausa aqui para explicar alguma coisa para vocês. Esse diagrama aqui, ele tem o intuito de ser pedagógico, para vocês aprenderem. Aqui, obviamente, né, se fosse fazer um diagrama para a CBF mesmo, se a gente fosse implementar, né, seria algo muito maior. Teria muito mais atributos em cada um desses conjuntos de entidade, né? Aqui a gente está fazendo algo mais curto, mais reduzido, mesmo porque eu não tenho o conhecimento de causa, né? De como é que a CBF trabalha. A gente que é programador não tem esse conhecimento de causa. Quando um sistema desse vai ser elaborado, um ou vários funcionários da empresa contratante vai atuar junto com o processo de desenvolvimento do software. Então, isso demora bastante também, até anos. Então, esses funcionários dessas empresas, né, contratantes que trabalham junto com o desenvolvimento do software, a gente chama de stakeholder. Então, são pessoas chaves que estão ali dentro da empresa, que sabem como a empresa funciona e que tem que passar esse conteúdo para os desenvolvedores e, ao mesmo tempo, esses desenvolvedores sabem de detalhes de como pode ser implementado, né, porque eles são programadores, que esses funcionários não sabem. Então eles formam junto um time ali que ao mesmo tempo, né, essas duas funções de funcionários com desenvolvedores, formando esse time, vai construindo o software, né, vai desenvolvendo o software
o sistema ao longo de um tempo. Então, esse diagrama que está aqui para vocês, tem várias coisinhas aqui que eu não coloquei, mesmo para não ficar muito cheio, né? Por exemplo, que o funcionário tem carteira de trabalho, eu não coloquei aqui. Então tem várias coisas, muita coisa que tem aqui, gente, que eu não coloquei de propósito, né? Só para vocês terem noção disso. O professor aqui não botou tal coisa que tem, não botou tal coisa que tem. Eu sei que tem um monte de coisa aqui que eu não coloquei que não tem. E foi de propósito, porque eu quero deixar mais resumido as coisas, ficar mais fácil as coisas para vocês, e muitas coisas que também eu não sei, né, que é específico lá. Se eu fosse um funcionário da CBF eu saberia, mas como eu sou um programador que estou aqui na minha vidinha simples, eu não tenho esse conhecimento. Só para vocês terem uma noção disso, beleza? Então aqui, ó, eu expliquei para vocês aqui, né, o que um jogo, os atributos de um jogo. E aí eu tenho aqui, ó, esse conjunto de entidades associativos, né, que é times com jogos. Então eu tenho o código do time e o código do jogo, ó, formando uma chave composta. Então olha aqui, ó, já estou falando para vocês que a gente tem uma chave composta aqui. E aí eu tenho aqui os gols feitos, né, desse time, os gols sofridos, né, de um time. Então um jogo, né, vai ter dois jogos times, né? Porque um jogo é composto por dois times. Então cada um desses times vai ter os gols feitos e os gols sofridos. E aqui, ó, a porcentagem da posse de bola. Como eu expliquei para vocês, ó, poderia ter outras coisas aqui, faltas sofridas, faltas executadas, escanteios, podia ter um monte de coisa aqui que eu não coloquei justamente para deixar mais curto, né? O número de atributos aqui do diagrama. Então, explicado aqui para vocês jogos, times. Agora, indo para as atuações, é a atuação de um jogador num determinado jogo. Então, um jogo, ele tem várias atuações de jogadores diferentes. O que é essa atuação, né? Ó, os gols que um jogador fez, o número de assistências que ele fez, o tempo, minutos jogados, né? Que às vezes ele entrou ali no segundo tempo, né? Então isso aqui é uma atuação. Então um jogador, ele pode ter atuações diferentes em vários jogos. Um jogo tem atuações de diversos jogadores. Então aqui a gente tem uma relação N para N. Então a atuação aqui ele funciona com uma entidade associativa, né? Um conjunto de entidade associativo. E aí eu posso dizer o seguinte, ó, um jogador tem 0 ou várias atuações e um jogo tem 0 ou várias atuações. Uma atuação pertence a um jogador e uma atuação pertence a um jogo. E aí aqui eu tenho também, ó, uma chave composta, ó. Código jogo com código jogador gera a chave primária. E eu tenho aqui atributos, né, que é a quantidade de gols que esse jogador fez nessa partida, né, nesse jogo, a quantidade de assistência, minuto jogado, distância percorrida no campo, né, a nota dele na partida, uma galera lá deu a nota dele, veio para cá, a altura, o peso do jogador, as faltas que ele cometeu, o cartão amarelo, né, e os cartões vermelhos dessas faltas. Então tudo isso aqui, né, são dados da atuação de um jogador em uma partida. Feito aqui. Da mesma forma, a gente tem atuações aqui, ó, a gente tem árbitro e jogo aqui também. Reparem, ó, um árbitro pode apitar 0 ou várias partidas. Um jogo pode ter 0 ou vários árbitros. Então a gente tem um N para N aqui também. E aí foi criada aqui uma entidade associativa para resolver esse problema. Que aqui também a gente tem uma chave composta. Código do jogo com código da arbitragem, não. Código do árbitro. Isso. Código jogo com código do árbitro. E aí eu tenho a função desse árbitro, né, nesse jogo em específico,
Ah, ele é bandeirinha. Ah, ele é árbitro reserva. Ah, ele é o árbitro que está lá no meio do campo mesmo, árbitro, né, do jogo, oficial da partida. E eu tenho aqui o nível desse árbitro, porque árbitros têm níveis diferentes, né, dentro da organização. Aí tem árbitro da FIFA, tem árbitro que é só estadual, tem árbitro que é nacional. Então ali é o nível desse árbitro. Beleza? Fizemos aqui a arbitragem também. E aí, olha só. Lembrem, esse sistema ele é para uma confederação de futebol. Exemplo, a CBF. Então a CBF ela tem vários campeonatos de futebol que ela fez ao longo do tempo. E é isso que eu estou trazendo aqui, ó, o código do campeonato, o nome do campeonato, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e o ano do campeonato. Ah, Campeonato Brasileiro de 1998, de 99, né? Então tá aqui os dados dos campeonatos que essa confederação realiza. E, da mesma forma, posso ver aqui, olha, outra N para N aqui, ó, outra relação N para N, que um campeonato tem vários times e um time pode participar de vários campeonatos diferentes. Então a gente tem outro N para N aqui, que em decorrência disso a gente criou uma outra entidade associativa, que eu tenho aqui uma chave composta de novo, ó, time, código do time, código do campeonato. Que é a minha chave primária aqui, sendo uma chave composta. E vocês lembram, todo campeonato que vocês veem por aí, que não tem a tabela do campeonato? A tabela aqui aparecendo, ó, cada dupla dessa tabela, cada linha dessa tabela é referente à colocação daquele time naquele campeonato específico. A linha da tabela lá do campeonato de brasileiro que vocês estão vendo. Então aqui a gente tem aqui a classificação de um time, a quantidade de vitórias, a quantidade de empate, a quantidade de derrota, a pontuação dele, né? Quantos pontos esse time tem. Deixa eu até botar para cá, que eu acho que primeiro a classificação, depois aparece essa pontuação. Saldo de gols, número de gols, aí tem gols sofridos, do gols pro, né? Eu vou até tirar isso aqui, só saldo de gols já tá bom. Não vou botar mais informação não, igual eu estava explicando para vocês. Estou deixando menos coisa aqui, eu sei que tem, a gente pode botar mais dados aqui, estou colocando menos aqui, já para criar um facilitador. E tá aí, ó, tá explicado, né, o que cada conjunto de entidade é. E agora eu quero que vocês façam o quê, né? Quero que vocês criem esse diagrama aqui, do jeitinho que ele tá, e façam, né, a normalização desse diagrama. Todo mundo pega, faz isso aí. Depois eu vou fazer a resolução, né, dessa normalização feita. E eu quero que vocês comparem, né, o que vocês fizeram a partir desse ponto para o resultado da resolução que eu vou estar publicando aqui para vocês verem nos próximos vídeos. E mais uma coisa, né? Eu quero que vocês façam também o modelo lógico disso. Então vocês vão comparar também o modelo lógico que eu vou fazer lá na minha resolução com o modelo lógico que vocês fizeram, para ver se a forma como vocês fizeram o modelo lógico está certo. Beleza? Se este vídeo foi relevante para o seu aprendizado, considere de nos deixar um like e se quiser receber mais vídeos como este, se inscreva no canal e ligue o sininho de notificações. Obrigado!